Bom, agora nesse momento eu vou fazer uma pequena revisão de 5 minutos para ver o que nós tínhamos visto durante a nossa aula. Lembrando que naquela última lâmina que eu falei, é o mais alto padrão de vida americano. E realmente, lá atrás, você viu o quê? Uma família dirigindo um carro. O pai, a mãe, os filhos. Durante 20 anos, os americanos não sabiam o que era pobreza. Só ostentação. Aí, quando veio de surpresa, a crise de 29. Mas esse assunto nós iremos tratar lá na frente, quando formos abordar somente a crise de 29, tá bom? Então, segue comigo no quadro. Vamos lá. Revisão de 5 minutos. Ok. Aula 8.2. Continuando, Primeira Guerra Mundial, parte 3. Revisão. Duras imposições. Lembra o que eu falei? Essas duras imposições foram aplicadas através do Tratado de Versalhes aos alemães, os franceses, ingleses, americanos, para mais de 2 anos, estiveram nessas conferências, né? E estabeleceram a criação da Liga das Nações e também o Tratado de Versalhes, que é a punição. Tá? Então aqui, ó, o termo ao povo alemão, German, então vai ter que pagar por tudo do prejuízo que fez no mar, na terra e no ar. Durante a conferência, elaborou-se o Tratado de Versalhes. Esse tratado ele foi concluído no dia 28 de junho de 1919. A Conferência de Versalhes aconteceu na cidade de Versalhes, na França, aonde reuniu a liderança dos 27 países que se envolveram na guerra. Professor, só isso? Sim, por enquanto só isso, né? Serão 100 e poucos países, 152, se não me engano, no total, né? Muitos alemães, eles vão considerar injustas e vingativas e humilhantes as condições propostas pelo tratado. Não vão aceitar. É justamente esse sentimento de injustiça que vai fazer crescer nos alemães a ideia do nacionalismo, a defesa do nacionalismo. Olha lá, o novo mapa da Europa vai ser reconstruído. Mudanças territoriais que se redesenharam no mapa político da Europa. Os impérios austro, húngaro, alemão, russo, turco, otomano vão deixar de existir. Império. Hungria, Polônia, Áustria, Letônia, Lituânia e Estônia, além da Tchecoslováquia e Iugoslávia, hoje desmembrada de várias repúblicas. Aí eu tenho a Bósnia, Herzegovina, tenho a Croácia, tenho a Estônia, a Macedônia, Montenegro, a Sérvia e Kosovo, que foram também criados pós Primeira Guerra Mundial. Vai ser criado no dia 28 de abril também, de 1919, a Liga das Nações, que seria a união desses 27 países voltado para resolver problemas internacionais. No dia 28 de abril de 1919, os membros da Conferência da Paz de Versalhes aprovaram a criação da Liga das Nações. Qual seria a missão? Agir como mediadores nos conflitos internacionais. Agir internacionais. Agir como mediadora? O Senado americano não vai aceitar. E aí os americanos vão ter que sair da Liga. E com isso, ela não vai para frente. A Liga das Nações, ela não vai reunir forças políticas necessárias para cumprir o seu papel. Porque era necessário que cada
país tivesse ali a sua responsabilidade. Não somente com o exército, mas também com recursos. É como se fosse uma associação. Você tem países que se envolveram. Hoje, para você se filiar a um grupo, a entidade, você paga uma mensalidade. E, basicamente, as coisas serão beneficiadas àqueles componentes, aquele grupo. Ah. E aí, nessa sequência, houve a prosperidade americana. Houve não só prejuízo pela falta de crescimento da produção e de natalidade, mas também com o endividamento dos países beligerantes. A Primeira Guerra Mundial não houve só prejuízo pela falta de crescimento, mas também pela crise que foi abalada pela Primeira Guerra Mundial. Crise e decadência da Europa veio beneficiar os americanos. Na verdade, eles eram neutros nesse conflito durante boa parte da Primeira Guerra Mundial. E eles só vão suprir, fornecer mantimentos, armas, o que precisavam. Suprir outros mercados mundiais da Ásia e na América Latina irá fazer com que os americanos cresçam a sua economia. Porém, as nações vão começar a se recompor e aí o mercado americano continua a vender até que não tem mais quem comprar e nem como absorver. E aí se dá a crise de Nova York, a crise da Bolsa de Nova York. Tá bom? Aluno, eu vou ali rapidinho para um breve intervalo, eu vou para um break, é isso aí. Daqui a pouco eu volto para fazer a correção das atividades com você. Então, é jogo rápido. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Ok, estou de volta. Fizeram a atividade? Vamos corrigir? Estava difícil? Claro que não. Eu sei que vocês são feras e vão saber muito bem como responder. Tá bom? Segue comigo então. Primeira questão diz o seguinte. Olha aí no quadro. Vamos para a leitura. Ela diz assim. Após a rendição da Alemanha, e também dos seus aliados, o Império Austro-Húngaro, realizou-se no Palácio de Versalhes, na França, de janeiro de 1919 a janeiro de 1920, um ano, né? Uma série de conferências com a participação de representantes das 27 nações que lutaram na guerra e saíram vencedores do conflito. Pergunta: essas conferências eram lideradas pelos representantes de quais países? Bom, aqui, na verdade, eu corrigi, né? Eu corrigi, mas não apareceu. A, Estados Unidos, Inglaterra e França? B, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha? C, União da República Socialista Soviética, Inglaterra e França? D, Portugal, Inglaterra e Alemanha? E, Portugal, Espanha e França? E aí? Nessas duas aqui eu reduzi. Era para eu ter colocado assim, ó. Mas eu coloquei estado só, né? Na hora de explicar, eu falo, como eu fiz hoje. Então, essas conferências eram lideradas pelos quais representantes. Essas conferências eram lideradas pelos representantes de quais países? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Já sabe? Ok. Bom, senhores
A resposta correta, então, é a letra A. Olha aí. Letra A. Estados Unidos, Inglaterra e França. Fechou? Bom, aqui seria USA. USA. USA, 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 né? Os americanos chamam Estados Unidos. Vamos lá. Segunda questão, ela vem trazendo uma outra pergunta. No dia 28 de abril de 1919, os membros da Conferência da Paz de Versalhes aprovaram a criação da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações. Atendendo à proposta do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, podemos dizer que sua principal missão era: letra A, discordar da posição fiscalizadora dessa entidade em relação à execução dos tratados internacionais firmados no pós-guerra. B, não impedir alguns conflitos internacionais que ocorreram naquele período, como a invasão japonesa da Manchúria, na Ásia, em 1931, o ataque italiano na Etiópia, na África. Letra C, agir como mediador dos conflitos internacionais, procurando preservar a paz mundial. Letra D, promover a guerra do Chaco entre Paraguai e Bolívia, de 32 a 35. Letra E, fortalecer a Alemanha para sua reconstrução e reformulação de seu exército. Bom, essa explicação foi dada durante a aula. Eu falei sobre esse assunto, vocês devem lembrar. Então ficou bem mais fácil. Tá? Podemos dizer que sua principal missão era... Missão de quem? Dos Estados Unidos ou a missão das Ligas das Nações? Claro que é da Liga das Nações. Não tenha sombra de dúvida. É a Liga das Nações. Então, qual seria essa missão? Já sabe? Ok. Aluno é fera, né? Resposta correta: agir como mediadora nos conflitos internacionais, procurando preservar a paz mundial. Lembra aí? Essa ideia aqui, a letra A, que vocês talvez ficaram desequilibrados, achavam que era ela, isso aí era o Senado americano, que discordava dessa posição fiscalizadora, certo? E esse aí, essa fiscalização, bicho, fiscalizadora, estava fora dos interesses americanos. Hora do Enem! Opa, veio surpresa aí. Agora vamos para a hora do Enem. É uma questão... Eita! É uma questão maior, né? Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América destacaram-se no contexto internacional como um dos vencedores do conflito e como principal país industrial do mundo. Sua riqueza contrastava com a Europa, devastada com o conflito e ainda buscando sua reconstrução. Todavia, a prosperidade dos anos de 1920 não duraria muito para os americanos. Em 1929, a queda brusca dos valores das ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York desencadeou uma das mais graves crises do capitalismo mundial. Sobre o contexto mencionado acima, é correto afirmar: A Primeira Guerra Mundial
foi muito vantajosa para os estadunidenses, pois para suprir a demanda de produtos e alimentos da Europa em guerra, os americanos tiveram sua indústria ampliada, diversificada e consolidada. Letra B. As vendas de produtos foram estimuladas pela oferta de crédito facilitado e de parcelamento das compras de bens duráveis. Letra C. A situação de depressão econômica nos Estados Unidos começou a ser diminuída com a eleição do democrata Franklin Delano Roosevelt e a posterior implantação do New Deal, ou Novo Acordo. D. O cotidiano dos cidadãos norte-americanos foi bruscamente alterado pela crise iniciada em 1929. A Cruz Vermelha organizava filas para a distribuição de comidas e roupas. Em um contraste com o anunciado American Way of Life, o estilo de vida americano, que tinha como pressuposto o consumismo e o liberalismo econômico. A. E letra E, todas as alternativas estão corretas. E aí? Dá para saber qual é a resposta? Dá? Olha lá, a resposta correta é a letra E. O cotidiano dos americanos foi está alterado? Sim. A situação de depressão foi depois do New Deal? Sim. As vendas de produtos foram estimuladas pela força de crédito? Sim. A letra A também. Então, todas as questões estão corretas. Por isso que a resposta é a letra E. Viu? Bom, na última questão, ela diz o seguinte: quais países foram criados após a Primeira Guerra Mundial? E aí você poderia se juntar com um coleguinha, pode ser em dupla, tá? E estabelecia quais os nomes. Vamos lá então para eles. Essa seria a resposta. Hungria, Polônia, Áustria, Letônia, Lituânia e Estônia. Além de Tchecoslováquia, hoje desmembrada em dois países, que é chamada República Tcheca e a Eslováquia. E a Iugoslávia, hoje desmembrada em várias repúblicas. Como eu tenho a Bósnia e Herzegovina, tenho a Croácia, eu tenho a Estônia, a Macedônia, Montenegro, Sérvia e Kosovo. Viu? Só da Iugoslávia eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países. Nossa! Muito, né? Pois é. Então, aluno, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula 8.1, aula 8.2, a Primeira Guerra Mundial, parte 3. Eu espero que vocês tenham anotado tudo, que eu vou cobrar isso em prova. Até breve. Tchau, tchau. See you.